Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui com alegria de novo para falar com você sobre produtividade. O Daniel 11:32 afirma: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Numa outra tradução, ao meio da revista atualizada, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, né? Assim também Oséias, no capítulo 4, verso 6, afirmou: meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Então, há uma forte relação entre força e conhecimento, entre realizações e atividade, uma dinâmica de vida e conhecimento de Deus. Quer dizer, o conhecimento do Senhor não nos leva a ficar parados, não nos leva à inatividade. O conhecimento do Senhor nos leva à atividade. Na sociedade atual, a crise por falta de identidade de vida, né? Para que eu existo? Quem sou eu? Por que eu existo? Para que viver? Né? É muito intensa, né? As dores, a aceleração excessiva da informação, da vida, tudo. Hoje não convém mais uma pregação de horas, né? Uma ministração, a gente tem que ser um pouco mais objetivo, direto, porque a mente das pessoas está muito acelerada e a gente precisa encontrar essas pessoas, né? Então, essa falta de conhecimento de Deus nos tira da atividade. Mas tem muita gente dentro da igreja, dentro da obra de Deus, que está inativo, que está sem força, está sem expressão. Muitas vezes os líderes estão muito presos dentro de uma caixinha, dentro de um sistema, pregadores, tudo, e só trabalham naquele modelo, só trabalham ali dentro. E se você analisar na Bíblia, a grande maioria das ações de Deus na sua palavra são fora da caixa, né? São coisas que existiam um sistema, existia um padrão e Deus fez algo fora do padrão. Deus tirou uma pessoa da caixinha para agir com ele, para usar essa pessoa, né? Então, muitas vezes os comunicadores de hoje, as mensagens, as ministrações, eu vejo assim com uma certa dor. Às vezes se dá uma palavra, uma pregação de 1 hora por um conteúdo de 15, 20 minutos. Né? Então o povo fica lá, desvia a mente, não presta atenção, acaba não pegando bem o conteúdo, que era a essência daquilo que o pastor, o líder, o pregador tinha para passar. Isso se aplica a todos nós. Muita gente parada dentro de casa, inativa, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Então as pessoas perdem assim, o sentido de continuar vivendo, de eu não sei qual é o meu chamado, eu não tenho coisa. Gente, vamos lá. Deus nos chamou para realizarmos proezas, Deus nos chamou para sermos produtivos, realizadores. Olha só a parábola das minas. Tá? Em Lucas 19, verso 12, está escrito assim: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, ele deu uma mina para cada um, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após eles uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, estou no verso 15, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Ele recebeu uma mina, gerou 10 minas com aquela uma, e em troca, né, como recompensa, Deus deu para ele autoridade sobre 10 cidades. Muito mais do que uma mina, né? Uma cidade é algo bem maior. Fiel um pouco, terás autoridade sobre muito. Deus coloca sobre muito, né? Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco?
E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai a que tem 10. Eles responderam, eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro a todo que tem, dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, o que são as minas, né? As minas são o dinheiro, as virtudes, os dons, o chamado de vida, as pessoas, esposa, filhos, parentes, parceiros, colaboradores, chefes, discípulos, próximos, colocados no caminho, no nosso caminho. O que ainda são as minas? É o nosso tempo. É o tempo que eu tenho disponível na minha vida. O que eu estou fazendo com o meu tempo? É uma mina que Deus me deu. O corpo. O que eu faço com o meu corpo? Como eu tenho cuidado do meu corpo? Tudo isso é uma mina. O que eu estou fazendo com essas coisas que Deus nos deu, né? E um dia, no tribunal de Cristo, nós vamos ser chamados para prestar contas. Olha, o que você fez com tudo que eu te dei? A família, a esposa, o marido, os filhos, né? A sua inteligência, a sua capacitação, a mente que eu te dei, né? Os recursos que eu te dei, né? Todo o potencial de vida, as virtudes naturais e os dons espirituais que eu coloquei na tua vida, o que você fez com eles, né? E veja nesta mina quais são os princípios de Deus que estão expostos, né, nesta parábola. Vamos ver então isso. Primeiro, esse reconhecimento, né, de que tudo isso que nós temos, o dinheiro, o tempo, o corpo, saúde, família, formações, né, tudo isso são a mina que Deus nos deu para gerar frutos, para ser produtivo, né? Tudo isso veio de Deus e pertence a Deus. Seus filhos não pertencem a você, eles pertencem a Deus. Eles estão nas tuas mãos. Deus confiou essas vidas nas tuas mãos, nas nossas mãos, né? Mas elas não pertencem a nós. A prata e o ouro são do Senhor, o dinheiro, os recursos, a qualificação que a gente desenvolveu e produziu e conquistou, elas não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, são coisas que Ele está nos provendo, nos provisionando, tá? Então vamos aqui aos princípios mais claros. Tudo que recebi veio de Deus e a Ele pertence. Esse é o primeiro princípio passado nesta parábola, tá? Um segundo, o servo fiel, ele é produtivo, ele gera frutos, né? A palavra de Deus diz que a seu tempo ele produzirá o seu fruto a 30 por 1, a 70 por 1, a 100 por 1. Então, nós vamos produzir frutos. O servo fiel é produtivo, ele é frutífero. Terceiro princípio, o que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então, nós somos testados no pouco, para sermos fiéis no muito, para que possamos ser colocados com coisas maiores. Isso é um princípio de Deus, ele não sai dando tudo assim de mão beijada, não. Ele coloca um pouco na nossa mão para ver como é que funciona, como é que a gente reage. Ele colocou nas mãos de Davi as ovelhas do pai. Para depois disso, como ele foi fiel, encarou um urso, encarou um leão, né? Desenvolveu a adoração enquanto trabalhava, enquanto ficava lá no campo, né? As ovelhas pastando e ele aprendendo a usar o instrumento, a harpa, que depois foi usada para acalmar, né? Foi terapeuta musical do rei Saul, né? A ponto de ter fruto não só na alma, mas no espírito de Saul, libertando ele, afastando o demônio, né? O espírito maligno que estava ali oprimindo o rei Saul. Então, veja, cuidou bem das ovelhas do pai, agora vai cuidar de Israel. E assim funciona com todos nós. Deus coloca alguma coisa e a gente acha, Deus não dá importância para mim. Não, você está sendo treinado, você está sendo testado, você está sendo provado. E na medida que você for aprovado, Deus vai te colocar em coisas maiores. Deus vai te dar responsabilidades maiores. Deus vai te dar recursos maiores para que você possa ser frutífero e fiel com aquilo que Ele está te dando, né? Cuidou de uma mina, cuidará de 10 cidades. É uma coisa totalmente desproporcional, como foi com Davi, né? Cuidando das ovelhas do pai, vai cuidar da nação de Israel, vai ser rei em Israel. Outro princípio, o quarto aqui nessa parábola, na infidelidade perdemos o que recebemos de Deus.
Se você é infiel, se aquilo que você está recebendo, até o que você tem, que foi te dar, Deus vai tirar. Então, às vezes, os filhos que você tem, você não cuida e tal, Deus vai tirar. Eles vão ser cuidados por outros, eles vão se desenvolver sozinhos. Mas você não está dando conta daquilo ali. Então, Deus não vai te colocar coisas maiores para cuidar. Né? Um dos princípios de um pastor, um líder dentro da igreja, se ele não cuida bem da própria família, ele não pode cuidar da casa de Deus. Tá? Então, é um princípio, são coisas que estão na palavra com muita clareza. E o quinto princípio, né? O terceiro servo não conhecia o seu senhor, por isso ele não foi nem forte e nem ativo, não foi produtivo, né? Que é o mesmo princípio dos primeiros textos que nós lemos aí de Daniel e Oséias. Tá? Então vamos lá, o que é produtividade? Né? Produtividade é eficiência na produção de alguma coisa. Isto é produtividade, né? É o rendimento produzido a partir de algo disponível. O que é o algo disponível aqui que estamos falando? É a mina. O que é essa mina? Né? A mina inclui todas essas coisas que a gente citou. É o nosso tempo, é o nosso corpo, é a nossa família, é a nossa inteligência, são os talentos naturais que Deus nos dá, são os dons espirituais que são colocados na nossa vida, é o chamado que nós temos no Senhor para a sua obra, é o chamado de vida que nós temos da parte de Deus para a nossa existência. Né? Então, a pessoa que acaba não conhecendo a Deus, ela não entende o chamado. Ela fica, não sei qual é o meu chamado, você está precisando de conhecimento de Deus. Precisa entrar na presença dele, ganhar intimidade com Jesus, ganhar relacionamento com o Senhor, o teu chamado vai ficando mais claro. Tá? Eu não tenho sentido na minha vida, né? Quantos cristãos entram em depressão, perdem o sentido? O que está nos faltando? É um pouco mais de conhecimento de Deus. Não é óbvio que alguém entrou num processo depressivo, precisa de uma série de cuidados na alma, de ajuda, de gente que vá com ele, mergulhe. Eu trabalho muito com isso, né, para ajudar pessoas nesse estado. Então, essa importância do conhecimento do Senhor, buscar sua presença. Como é que eu conheço alguém? Tendo contato com ela. Manda um WhatsApp, troca mensagem, né? Entra na presença dele, lê a palavra dele. A palavra nos traz muita coisa. Escute mensagens, áudios, leia a palavra de novo, pega um livro cristão, se aprofunda nas coisas de Deus, o seu sentido vai começando e você pode começar a produzir, gerar frutos. Uma pessoa que lutou contra a depressão, ela vai ser usada para a restauração de outras pessoas com o mesmo estado. Uma pessoa que apanhou muito da dependência química, teve envolvido com drogas, tudo, pode ser poderosamente resgatada, restaurada para ser usada na vida de pessoas que estão nessa luta. Pessoas que lutaram muito com casamentos falidos e conseguiram restaurar e se organizar, podem ser exatamente usadas nesse sentido. Tá? Então, veja, o sentido da nossa existência carece demais de um conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de entrar na sua presença, tá bom? Então, o que é essa produtividade? Ela inclui priorizar tarefas, administrar bem o próprio tempo, sabe? Aquelas tarefas, aquelas coisas, atividades que não agregam muita coisa, tira ou diminui, limita. Não, isso daqui é importante, mas não é muito, não gera muito fruto, não é uma coisa assim que... Né? Isso não quer dizer que você vai abrir mão de todo o seu lazer, todo o seu... Não, Deus quer que a gente tenha esse tempo de lazer, que usufrua, né, da criação de Deus, né? Usufrua da música, da arte, né? Usufrua das amizades, das festas, de celebração. Né? A palavra de Deus é cheia de celebrações. Israel tem festas oficiais instituídas pelo Senhor, e são festas para alegria, não são festas para formalidade, não, é para o usufruto, né, da nossa alma. Tá? Com cuidado, a obsessão pela performance, né? Que é a performance? É fazer o melhor trabalho possível, né? Com maior qualidade, o melhor possível. Ela não pode baixar a nossa produtividade. Tá? Então, aquele negócio de querer fazer o ótimo, deixa de fazer o bom. Eu deixo de fazer o bem, eu fico, não, eu tenho que fazer perfeito, tem que ser tudo perfeito, mas às vezes você não consegue fazer. Por quê? Porque você não é perfeito, nós não somos perfeitos para fazer tudo perfeito. Então a gente faz o melhor possível, tá? Só que essa obsessão em fazer o melhor, essa obsessão em alta performance, ela não pode derrubar a nossa produtividade.
E, ao mesmo tempo, o chamado, o desejo de ser produtivo, né, de produzir mais em menos tempo, não pode comprometer a nossa performance, a nossa qualidade. Eu tenho que ter equilíbrio, um balanceamento entre alta performance e alta produtividade. Tá? Existe uma coisa chamada ativismo dentro da igreja, tá? Que é um nome que foi dado. Ativismo tem outros significados, tá? Mas dentro da igreja, quando você está com atividade intensa, mas desfocada do alvo. Então vamos encher, a igreja precisa de atividade, tem que dar atividade para a igreja. E tal da atividade, vai, se inventa a festa, inventa isso, ocupa o tempo, faz reunião, todo dia reunião assim, assado, mas perde aquele sentido do alvo. E as pessoas, de repente, com tanta atividade, não estão sendo edificadas, não estão alcançando vidas, o evangelho não está sendo propagado, o ensino não está sendo desenvolvido, a comunhão da igreja, o espírito de cooperação mútua, de ajudai-vos, né? Uns aos outros, amai-vos uns aos outros, manifestar esse amor não está sendo tão trabalhado com toda essa atividade. Às vezes a pessoa fica ansiosa com tanta atividade, tantos afazeres, busca menos a Deus, não prioriza a sua palavra. É um desvio maligno que muitas vezes acontece na igreja. Pode até produzir resultados, mas não necessariamente aqueles que seriam a meta, o foco central do nosso chamado, do nosso ministério. Tá? Hoje em dia se mudou esse termo até para fugir desse negócio e tem se ensinado muito que a igreja precisa de movimento. Uma igreja boa, uma igreja ativa, uma igreja em movimento. Tá? Na realidade, estamos falando possivelmente da mesma coisa. Estamos fugindo do termo pejorativo, ativismo religioso, né? Mas às vezes o movimento também pode não ser nada a ver. Então, vamos ter esse cuidado de uma vida ativa, não é uma vida de ativismo fora do foco. Uma vida ativa é uma vida focada no chamado, né? Como Paulo fala lá, né? Terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate da fé, né? Paulo afirma o quê? Que ele prosseguia para o alvo. Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Ele olha para Jesus, ele está olhando, ele tá em intimidade, em contato permanente, né? Um dia ele teve lá uma profecia, né, de umas mulheres que falaram, olha, não vai para lá, porque vai ter lá em Roma, né, vão ter açoites, prisão, você vai ter sofrimento e tal. E no dia seguinte, Paulo acorda de manhã, faz as malas, para onde você está indo? Eu estou indo para lá. Mas como você vai para lá? Você teve essa palavra que não você não vai ter, aliás, nessa, escapou agora a cidade, você vai ter açoite, vai ter prisão, mas é para lá que Deus quer que eu vá. O açoite não é para eu fugir. Os perigos, às vezes, as situações, as circunstâncias, não são para eu sair de algum negócio, mas pelo contrário, é para encarar, é para viver. E como é que você pode saber que é para ir, mesmo alguém tendo dito que lá você ia ter esses problemas todos, né? Porque você tem intimidade com o Senhor e você está focado no seu chamado. Então essa intimidade te dá sentido de vida, ela te dá atividade dentro do propósito de Deus, aquela atividade de que você é forte e ativo, né? Você fará proezas, como foi a outra tradução lá desse texto de Daniel, tá? Então o conhecimento de Deus nos torna produtivos de frutos para o reino, com investimento de tempo e inteligência em frutos para o reino de Deus, obras para serem apresentadas ao Senhor Jesus no tribunal de Cristo. Tá? O tribunal de Cristo não é um julgamento de salvação, o tribunal de Cristo é um juízo de galardão. Quando se fala sobre o tribunal de Cristo, né, fica claro que aquele que teve todas as suas obras queimadas, né, mesmo assim ele será salvo. Né? Então, não é o porquê, porque aquele é daquele que já foi salvo pela fé em Jesus Cristo e está sendo avaliado pelas suas obras. Todo julgamento tem na Bíblia sobre obras. Só que aquele que creu em Jesus e confessou ele, aquele já não entra em juízo, né? Diz o apóstolo João. Então, nós não entramos em juízo de salvação, mas nós entramos em um tribunal de Cristo, que é uma avaliação das nossas obras, boas e más, pelo que fizemos e deixamos de fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu aproveito o meu tempo? Essa é uma questão. Eu, pessoalmente, procuro, assim, sempre pedir a Deus,
Senhor, que esse dia seja produtivo, que amanhã seja um tempo produtivo, né? Quando a gente está aí dando a última organização no dia seguinte, ou você acordou cedo, não programou nada, Senhor, eu quero ter um dia produtivo, um dia que seja bom para o teu reino, um dia que, então, eu ocupo o meu tempo pensando, poxa, onde eu estou precisando gastar um tempo lá, preciso gastar com a família, preciso gastar com os netos, quero gastar com a esposa, eu preciso gastar com geração de recurso, né, de provisão. Eu necessito de um tempo nisso daí, por quê? Por causa disso, daquilo, né? Necessito, por exemplo, quem tem filhos pequenos, você precisa treinar os seus filhos, tá? Treiná-los na palavra, no reino. Existe essa importância fundamental. É um dos teus chamados, está dentro do teu cerne, do teu núcleo central de chamado de vida, treinar os filhos, tá? O investimento sério em trabalho, em carreira, em coisas de estudo, né? Aquele que para de estudar, gente, a mente atrofia. Você não pode parar de estudar, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Eu fico assim preocupado quando vejo pastores que nunca estudaram sobre comunicação, sobre oratória, e aí você assiste a mensagem dele, às vezes o cara tem unção, mas é um péssimo comunicador, por que não se aperfeiçoa naquilo que é o teu chamado? Ah, não, mas eu vou só na unção, querido, não é só na unção. Entenda, Israel, nas suas primeiras batalhas, lá, quando eles eram crianças, eram bebês, né? Era só no milagre de Deus, não faziam nada. Em algum momento, Deus falou, comecem a fazer, né? Moisés ora, Deus, estamos cercados pelo egípcio e o mar do outro lado. Ele falou, o que você está esperando? Começa a marchar e ordene que marchem. E eles começaram a marchar e o mar se abriu, né? Então, toca no mar, né? E começaram a marchar e o mar se abriu. Então Deus começa a fazer. Primeiras batalhas, eles não eram treinados para a guerra, eles não sabiam lutar. E houve milagres de Deus para que eles vencessem sobre os primeiros inimigos no deserto. Mas depois, o que a Bíblia fala? Eles começaram a ser treinados em batalha, em combate. Tá? É treinamento militar, né? Sob orientação de Moisés, que conhecia tudo sobre a guerra, né? Sobre treinamento militar. E Josué foi depois liderando o povo como um grande guerreiro. O povo se tornou muito treinado, muito habilitado para a guerra. Ainda assim, sempre dependiam de Deus e de estarem com o coração alinhado com as coisas de Deus. Treine, se capacite, se desenvolva. Tem um ministério com crianças, faça curso, faça treinamento, dentro da igreja, fora da igreja. O que você aprender fora, filtra, né? Compara com a palavra, pede uma orientação do Espírito Santo, né? Você vai aprender em oratório, comece a modelar, a olhar para grandes pregadores, grandes professores, comece a modelar outros casais em que você vê, eles treinam os filhos estão bem, o que eles fizeram diferente, como é que eu posso abençoar melhor meus filhos? Se inspire em pessoas na sua carreira, no seu trabalho, que são pessoas que você vê que têm bons resultados, mesmo não sendo crentes. Aprenda com eles, tá? Veja o que eles têm de positivo, o que eles têm de bom. Se aquilo que eles têm de bom é lícito, se aquilo que eles fazem produz resultados, é lícito, é bom, não é mal, segue princípios. Tem gente do mundo seguindo mais princípios de Deus do que a gente da igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Sobre aquele cara que não sendo cristão, não sendo crente, né? Mas ele segue princípios, obedecendo a sua consciência, para fazer o bem ou fazer o mal, né? Ele obedece à consciência e consegue ser mais produtivo do que pessoas de dentro da igreja que abrem mão da consciência e cauterizam ela, tá? Então, invista realmente no seu trabalho, no teu chamado de vida. Eu sou um psicólogo, invista na psicologia para poder realmente ajudar pessoas. Eu sou um médico, vai fundo na medicina, né? Seja honesto, atenda, desenvolva também uma área social do teu trabalho, do teu serviço, tá? Eu sou um engenheiro, construo a casa, sonho com vidas sendo abençoadas, mas nunca se esqueça do teu chamado ministerial. Deus te deu dons, Deus te deu talentos para ser usado, não só na sua vida secular, mas principalmente no teu chamado dentro da obra de Deus. E dentro da obra de Deus não é dentro da igreja, é obra de Deus. A obra de Deus é muito maior do que o templo. A obra de Deus, a igreja não é aquele templo, a igreja são as pessoas que estão espalhadas no seu dia a dia. O seu tempo de ministério não é o tempo que você está dentro da igreja, é o tempo que você está na vida.
Então, quando a gente perde isso de visão, a gente deixa de ser ativo no reino. A gente acaba se envolvendo em um monte de ativismos da igreja, do templo, do local físico, e não do reino de Deus. Tá? Foca no teu chamado, foca em Jesus, olha para Ele, desenvolve intimidade, você vai ouvir dele. Ele gosta de falar, o Espírito Santo está dentro de você o tempo inteiro. Não é para ficar mudo, é para falar contigo, é para se manifestar dentro de você, dentro de nós. É para nos dar impulsos numa ou noutra direção. O Espírito Santo está dentro de você, te dando a direção. Né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar delas. Então, esse mover do Espírito, o Espírito Santo foi colocado dentro de você para isso, para te orientar, para te dar essa intimidade. Fala com Ele. Né? Qual é a prioridade dada ao meu ministério, meu chamado, meu chamado ministerial e ao meu chamado de vida? Qual é a prioridade que eu estou dando para essas coisas? Desenvolver e guardar o espírito, a alma e o corpo. Cuida também do teu corpo, da tua saúde, alimenta a tua alma, tá? Cuida da tua alma. Que a gente fala, não preciso de terapia. Muita gente precisa de terapia, sim. Estamos num universo caído. Estamos vivendo um ambiente de guerra espiritual, tá? Não é um ambiente de reino de Deus pleno, completo. Não, o reino de Deus é um invasor aqui na terra que o diabo, né, conquistou das mãos de Adão. Tá? Então, o reino de Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, Paulo falou isso, no Novo Testamento, não é algo que está lá atrás, antes da vinda de Jesus. Né? Isso é uma realidade atual. Então, às vezes, precisa guardar a alma, sim, cuidar da alma, se trate, se cuide, né? Cuide bem do seu corpo também, mas, fundamentalmente, cuide do seu espírito, tá? Use o seu tempo. Ah, você mandou mal com a família, com o marido, ou com a esposa e tal, mas você ainda pode restaurar. Mas o tempo, ele está indo embora. O que é presente agora já virou passado, daqui a um segundo, 2, 3, virou passado. Você tem o presente e tem o futuro. Não adianta ficar chorando e lamentando o que você fez ou deixou de fazer no seu passado. Toda a realidade é o futuro. No passado você não encontra soluções. Você pode até encontrar observações, detalhes, perceber erros, tá? Para você corrigir e jogar as soluções no futuro. As soluções estão no presente para serem colhidas no futuro. Tá? Então, não adianta ficar chorando esse tempo. Use bem o seu tempo. Acorde cedo, como eu comecei falando lá atrás. Acorde e planeje. Peça a Deus, eu quero um dia produtivo. Sinta o dia passar e no final do dia você fala, puxa, hoje foi produtivo. E o produtivo não é aquele só que vai gerar dinheiro, não é só o produtivo. Não, produtivo em todos os sentidos. Produtivo com a família, produtivo com o teu estudo, o seu aperfeiçoamento, a alimentação da tua alma, da tua mente, o exercício do teu ministério foi produtivo no fortalecimento de relacionamentos, de amizades, tá? Na administração na vida de pessoas, produtivo por uma oração que você fez por alguém, produtivo por orações, por entregas que você teve, por direções que você encontrou, produtivo nos seus mais variados sentidos, tá? E não se rendendo o tempo inteiro a uma Netflix, a novelas da Globo ou de outras redes quaisquer, né? Não apenas de ficar aí pensando na vida sem fazer nada. O seu tempo é precioso, sua vida é especial, você é uma pessoa especial. Deus colocou uma mina de fogo nas tuas mãos, que você pode e deve produzir fruto, torná-la produtiva, com a melhor qualidade possível, tá? Mas sendo forte e ativo. Você foi chamado para ser forte e ativo. Você foi chamado para realizar proezas. Esse é o teu chamado de vida e Deus é contigo plenamente para que isso aconteça em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui que acompanhou essa mensagem, que seja tocado profundamente na sua alma, no seu coração, para se tornar ou se desenvolver mais como uma pessoa
um homem, uma mulher de Deus, forte e ativo, realizando proezas, servindo no teu reino, sendo extremamente produtivo na tua obra. Não com ativismo, não com um movimento fora de foco, mas com a realização da tua obra. Enche o teu povo de sentido de vida, de razão de existência. Direciona, Pai, atrai para ti, Senhor. Atrai para ti, como o Senhor falou, que depois que fosse para a terra e fosse levantado, o Senhor iria atrair todos para si mesmo. Atrai o teu povo para si, Pai. Em nome de Jesus, atrai, fortalece, usa, envia. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicar a mina que temos recebido do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Presta atenção nisso daqui e usa, aplica, em nome de Jesus.